Olá, bom dia. Hoje é domingo, 14 de junho. Domingo 14 de junho de 2026. Eu sou o Willis, psicoterapeuta, escritor, jornalista. E estou aqui voltando a um assunto que eu já tratei em outra live, em outro vídeo e até em escritos, sobre a questão das escolhas do ser humano. A verdade é que, na minha concepção, não existe acaso. Tudo é fruto das nossas escolhas, sejam elas conscientes ou inconscientes. O ser humano tem uma dificuldade com essa questão das escolhas, inclusive alguns pensadores até dizem que não existe essa questão de escolhas, não existe o livre-arbítrio, tá? Existem aí pensadores que falam sobre isso, e existem pessoas que replicam, né, esses pensamentos. A questão é que eu sempre sugiro que você forme a sua opinião, que você busque o conhecimento para compreender melhor e empreender escolhas que sejam conscientes, que sejam favoráveis à sua evolução, favoráveis a tornar a sua vida melhor. Então existem várias correntes de pensamentos. Eu, particularmente, acredito, né, no livre-arbítrio. O problema do ser humano é que quando ele não entende, quando ele não tem uma extensão de conhecimento para compreender a vida como um todo, a vida no universo e a vida até particular, o ser humano tem uma dificuldade, então, em aceitar, porque é muito mais fácil você não se responsabilizar pelas suas escolhas. Existe, por exemplo, a neurociência, que você já ouviu falar. Então, existem alguns neurocientistas que afirmam que as escolhas, elas já estão, digamos assim, implementadas a nível cerebral antes mesmo de você escolher. Eu acho essa explicação assim, um tanto quanto frágil. Porque se o ser humano fosse colocado aqui nessa vida, né, neste universo, neste mundo, para só cumprir, né, digamos assim, pré-escolhas, escolhas que já foram feitas, ou foram feitas no universo espiritual, ou foram feitas, né, no caso aí de alguns neurocientistas, né, de que o cérebro já processa tudo, então você seria uma criatura nula, né? O que para muitos é muito cômodo acreditar. Porque vamos e venhamos e convenhamos que o ser humano é um tanto quanto preguiçoso no sentido do pensar. Ele muitas vezes absorve pensamentos que não são nem deles, que vêm de fora, que são externos, e se sente confortável, né, por não ser responsável por suas escolhas. É muito fácil, né? Se você pegar a realidade, você vai ver que é muito fácil você dizer que você não foi responsável por esta ou aquela escolha. O problema, então, a raiz da coisa está no conhecimento.
ou no desconhecimento, ou na ignorância. Então você sai por aí, feito um autômato, fazendo escolhas que são ditadas aleatoriamente, digamos assim. E isso, para mim, isso não é verdade. O problema nosso é a falta de conhecimento, é o desconhecimento. Embora nós tenhamos assim muitas vertentes de conhecimento nesse planeta, né, nesse universo aqui humano que nós habitamos, embora exista aí né, milhares de fontes de conhecimento e de conhecimento, desde tempos aí imemoriais, digamos assim, né? A gente coloca-se, o ser humano se coloca nessa posição, muitos se colocam nessa posição de que as escolhas são acasos. E o acaso, na verdade, se você pesquisar, trabalhar em cima disso, você vai ver que o acaso não existe. Tudo que acontece tem uma razão e tem um sentido. Se você não compreende a razão e o sentido daquilo que acontece com você, eu digo assim, esse é um problema seu. É a sua ignorância que faz com que você não entenda isso, então delegue responsabilidades, né, sobre o que acontece com você. Eu sou uma pessoa, né, com mais de 70 anos, passei já por N ciclos na minha vida e a compreensão que eu obtive disso tudo através do conhecimento e da vivência, porque muita gente fala muito empiricamente, né? Existe uma turma aí, né, na área, por exemplo, da neurociência, que, na verdade, não tem vivência alguma, só tem conhecimento teórico. Mas tudo que eles falam vem com aquela tonalidade da verdade absoluta. Se a gente entrar nessa de que existe uma verdade absoluta, a gente se autoanula. Tipo assim, eu não preciso saber mais nada, porque as escolhas não são feitas por mim, né? As escolhas são feitas pelo meu cérebro, né? Antes mesmo de eu escolher, etc. Então, para que você existe? Para seguir nesse oceano imenso, né, de acontecimentos, de fenômenos, etc., sem ter poder algum sobre a sua própria vida. É muito bom, né, você abdicar de todo o poder que você poderia ter sobre sua vida, sobre suas escolhas, e seguir vivendo do jeito que dá. É o que muita gente faz. Então, nesse mundo, a verdade, existem várias verdades nesse mundo que nós vivemos, né? Uma verdade é que nada é por acaso. Existe uma sincronia no universo, todo o universo que engloba aí você e eu. Existe toda uma sincronia de acontecimentos, de ramificações, ramificações profundas no nosso modo de ser ou estar, em qualquer circunstância. Senão o mundo não teria mudado tanto, né? Se você pensar bem, o mundo não teria mudado tanto se fosse tudo só aleatório. E o que fez esse mundo mudar, aí a gente pode até debater, né, para melhor ou para pior, o que fez foram as escolhas. As escolhas de pensamento, as escolhas de filosofia, as escolhas da ciência, né, que na verdade a ciência, ela não é um ser anômalo, né, não é um ser assim sozinho, né, o ser humano comanda a ciência. Tem gente que diz assim, a ciência,
Se a ciência não explica, ninguém explica. Explica sim. Porque a ciência é um fazer humano. A própria inteligência artificial, que hoje muita gente discute, ela é artificial? Será que ela é artificial? Porque, na verdade, quem está por trás dessa inteligência dita artificial é o ser humano. É o ser humano que programa lá os seus algoritmos, etc. Né? Então, é bom a gente ter uma compreensão muito mais abrangente para entender a nossa própria vida. Eu me atenho muito à questão comportamental do ser humano. Eu me atenho muito ao fazer do ser humano. Então, quando você descarta o livre-arbítrio, a livre escolha, você dá nota 0 para o ser humano. Tipo assim, ele não pode fazer nada. Quer dizer, tudo que está aí, que está sendo criado o tempo todo, parte de alguma escolha. Seja lá qual o motivo, qual a base para essas escolhas, mas parte de alguma escolha. E quando nós entramos nesse campo da individualidade, né? Falando em individualidade, né? Quer dizer, o Carl Jung, tá? Que é o grande pensador aí da psicologia, é o fundador da psicologia analítica, é um pensador, na verdade, também, né? Que nós deveríamos todos passar por um processo de individuação, quer dizer, nós deveríamos procurar entender o indivíduo que somos e o indivíduo que queremos ser, porque ninguém é igual. Nós somos todos seres singulares e nós nos perdemos na nossa individuação quando somos levados, digamos assim, a aderir o coletivo, mas aderir inconscientemente o coletivo. Então, se você adere inconscientemente o coletivo, você perde a sua individualidade. Isso é profundo até, viu, gente? Eu estou aqui apenas colocando algumas coisas para reflexão. Eu não estou dando uma reflexão completa, não estou aqui para dar lições para ninguém, nem para dar protocolos que você deva seguir. Porque você é que tem que decidir. Eu parto do princípio de que sempre as decisões são suas. Ah, mas foi inconscientemente, foi não sei o quê, foi levado pelo impulso. Mas as decisões, sejam ruins ou boas, são suas. Isso é que é preciso entender. Porque se você quiser fazer uma autoanálise das suas decisões, você vai ver que lá no cerne dessa autoanálise vai estar você. Ah, mas eu não sabia. Tem gente que gosta muito disso. Isso é bem infantil, né? Não fui eu, mãe, não fui eu, pai. Né? Essa coisa é muito infantil de você não se responsabilizar pelos seus feitos. E o ser humano, então, carrega essa parcela de infantilidade para se eximir da responsabilidade. É muito fácil você dizer assim, eu penso igual fulano, eu penso igual Spinoza. Não existe livre-arbítrio, eu penso igual Heidegger, sei lá quem, né? Filósofo por aí. Não existe livre-arbítrio e tal. Isso é uma coisa fácil. Ser negacionista é algo fácil. Como existem os negacionistas de todos os gêneros. É muito fácil, né? Você negar. Eu não acredito nisso. Isso não existe. A Terra... A Terra é plana, etc.
É muito fácil. Você se apegar a algum tipo de dogma negacionista é muito fácil. Porque para ter alguma, digamos assim, alguma crença no sentido positivo, né? Algo que você acredite, isso demanda maior trabalho. Tá? Trabalho cognitivo, trabalho mental, trabalho cerebral, né? Demanda tudo isso. E muitas pessoas não estão afim disso. Né? As pessoas querem tudo pronto, mastigadinho, né? Como a gente fala. Então, não existe acaso. Tudo o que acontece, ele tem alguma razão de ser. Pode te agradar ou pode não agradar, mas tudo tem uma razão de ser. Porque nós somos muito cheios de crenças, sabe? Crenças limitadoras. Já escrevi sobre isso num livro meu sobre autoestima, né? Essas crenças limitadoras é que fazem você não andar. Você não vai à frente porque você se agarra a os limites. É como se você estivesse, né, navegando, entre aspas, esse navegar, agarrado aí a uma boia, a um tronco de árvore, etc. Se você só ficar ali agarrado, você vai ficar, né, refém das intempéries aquáticas. Tá? Então, uma hora você vai para um lado, outra hora você vai para o outro. Pode não morrer, mas vai ficar ali até se extenuar e pode morrer. É isso. Agora, algum movimento em alguma direção você tem que fazer. Não sei se alguém aí já passou por essa experiência, né? De estar dentro d'água agarrado aí a um tronco de árvore. Você tem que fazer algum movimento para ir para algum lugar. Eu já estive nessa situação. Eu tenho uns tempos aí de juventude que eu não tinha muita noção. Eu gostava muito de rio, pescar, etc. Então, de vez em quando você entrava em umas roubadas e aí você tinha que se agarrar à primeira coisa que viesse. Às vezes vinha um tronco, às vezes vinha alguma coisa, mas só ficar ali agarrado não resolveria. Então você tem que ir para alguma direção, bater os pés, né, e tal, e seguir para chegar a algum lugar seguro. Certo? Isso já aconteceu comigo, tá? Então, a gente precisa compreender isso, que as escolhas são nossas. Se elas, veja bem, estou repetindo, se fizermos escolhas inconscientes, nós temos que rever para não fazê-las novamente. Eu já fiz escolhas absurdas, certo? Mas em algum momento eu parei para refletir e tal, disse, bom, isso eu não posso fazer mais. Não posso entrar nessa loucura, não posso perder a noção, né? Entendeu? Então a gente precisa, é aquela história, quem quer evoluir, agora quem não quer evoluir, se entrega a isso que vocês chamam de acaso. Então uma hora você vai para lá, uma hora você vai para cá e não chega a lugar algum. Então é importante a gente ter essa noção, né, de que somos responsáveis por todos os nossos fazeres. Aí alguém vai dizer assim, mas quando você é criança, você não tem essa responsabilidade, etc., não tem o conhecimento, não tem. Então você vira refém do acaso. Mas só que esse acaso, ele não é um acaso.
Esse acaso é a falta de conhecimento, é a falta de ensinamento, a falta de educação, a falta de aprendizado. Existem muitas coisas que colaboram para que nossas escolhas muitas vezes sejam as piores. Mas se você já tem coisas que parecem para mim são simples ou foram simples ou foi uma questão também de conhecimento, de analisar, né? Porque você tem, veja bem, você tem uma inteligência, você tem uma racionalidade dentro de você. Se você não para pensar, né? Você vai observar, né? Quer dizer, você vai ficar a reboque de tudo. Então as pessoas vão dizer para você o que fazer, o que não fazer, as pessoas vão te dar sentenças, né? Coisas assim. Em algum momento da minha vida, me deram sentenças, tipo assim, você não vai para lugar nenhum, você não vai ser ninguém na vida. Me deram essas sentenças. Agora, se eu tivesse acreditado nisso, nessas sentenças que me foram dadas por adultos, que aparentemente sabiam mais do que eu não estaria nem aqui. Tá? Mas em algum momento eu pensei, mas por que eu não posso ser alguém? Esse alguém era uma incógnita. Mas esse alguém era uma incógnita, mas tinha uma base que era o alguém para mim. Por que eu não posso ser alguém melhor? Então, alguém melhor. Então, esse melhor, ele me dizia que eu poderia ser melhor. Se tinham tantas pessoas que podiam ser melhores por diversos aspectos, eu poderia ser melhor também usando a minha capacidade, principalmente de inteligência. Então a gente precisa compreender que a qualquer momento você pode fazer uma revisão, né? Em termos assim de autoconhecimento, do conhecimento, da análise da sua própria biografia, da sua própria história, para ver aonde que você pode melhorar e pode seguir em frente e pode, digamos, progredir na vida, evoluir, né, em todos os aspectos. Quando falo de evolução, não falo só evolução no sentido material, né? Evolução de saber, evolução de conhecer, evolução de ser, evolução de criar, né? Tudo isso são possibilidades que você pode explorar. Eu conheço pessoas que aparentemente eram pessoas limitadérrimas, mas que em algum momento descobriram que poderiam ser mais, que poderiam fazer mais. E esse fazer mais, principalmente por si mesmo, né? Então eu já tive aí centenas e centenas de clientes em terapia que, graças a muito trabalho, elas venceram as dificuldades, passaram, digamos assim, a serem donas das suas escolhas. Você pode ser dono das suas escolhas, desde que você se esforce um pouco mais, porque sem esforço, sem perseverança, sem persistência, né, sem resiliência, como nós falamos aí há um tempo, você pode fazer mais e melhor, desde que você queira, porque às vezes você não quer. Aí você vai dizer, mas eu quero. Mas não é só querer, né? É a questão da força de vontade para realizar o querer. Na minha trajetória, eu conheci inúmeras pessoas que eu denominei que era a turma do quero-quero.
Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que lá, eu quero um emprego bom. Pô, mas então vai se preparar. Não é só querer. Você tem que reunir elementos que te motivem e elementos que fortaleçam o seu conhecimento para que você venha a obter aquilo que você quer, aquilo que você deseja, né, com força de vontade. Há uma coisa, né? A força de vontade que nós falamos muito, né? Ah, precisa força de vontade. A força de vontade, ela, ela não se estabelece do nada. Ela se estabelece a partir do próprio conhecimento que você vai obter e vem obtendo a seu próprio respeito para compreender as suas limitações e traçar um plano para você superar estas limitações. A vida é um dos aspectos da vida, da vida, da boa vida, da vida que é vencedora. Um dos aspectos, né, é essa questão da força de vontade. Essa força de vontade, ela nasce dentro de você. É algo que você tem que, trazer para a sua consciência para que ela seja um agente motivador das suas ações. Então, a força de vontade, ela tem que nascer dentro de você. Não é por alguém que alguém disse, ó, tenha força de vontade que você vai conseguir isso e aquilo. Não, você tem que se apropriar, né, da força de vontade, se empoderar da força de vontade para seguir em frente e adiante e ser quem você é. E de preferência ser o melhor que você pode ser. Né? É aquela, a sociedade nossa, gente, tem que prestar atenção nisso. A sociedade nossa, essa que nós vivemos, ela conspira, esse ente, sociedade, que é composto de inúmeras pessoas, etc., pensamentos, narrativas, coisas assim, ela é cruel com as pessoas porque ela, né, ela é cheia, ela tem uma base muito grande de preconceitos e que são passadas para as pessoas, e se as pessoas absorverem essas crenças, né, as pessoas não vão a lugar algum. Nós vivemos, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que ela é negativista, ela é negativa, ela é tóxica. Ela não é motivadora. Se você abre aí a internet, você vai ver, não há motivação. Tem aí os falsos motivadores, etc. Mas ela não é motivadora no sentido da evolução humana, de forma geral, não é. Porque é o tempo todo uma toxicidade, né, de negatividade, e infelizmente, né, quer dizer, disseminando o derrotismo na própria sociedade. E se você absorve essas crenças, você não vai a lugar algum. Você vai cair, em algum momento você vai cair num estado de depressão, de angústia, de agonia, etc. Muita gente vive agoniada, angustiada e depressiva por causa disso. É. A sociedade nossa, ela é tóxica. Ela é, tá? Infelizmente, porque as pessoas boas, aquelas pessoas que eu digo, as pessoas do bem, que estão nessa nossa sociedade, elas não têm muita visibilidade. Ela não é dado a ela muita visibilidade, e quando é dada a visibilidade é para criticar.
né? Se tem alguém fazendo alguma coisa boa, a primeira coisa que um aglomerado de pessoas faz é criticar, mas assim de forma avassaladora, tentar lacrar aquele que está fazendo o bem. Só olhar aí para nosso país, né? Quer dizer, muita gente aí fazendo mal, muita gente aí é visível, tá? Esse mal é visível, tá aí todo dia nos noticiários aí, né? Na área da política, por exemplo, né? Todo dia tá aí os escândalos, as corrupções, etc., os negacionismos, os preconceitos, os racismos, etc. Tá visível e as pessoas, a maioria, tá ali parece amortecida, né? Sem reação alguma. Agora, quando aparece alguém fazendo alguma coisa boa, já aparece 1.000 pessoas para descer a lenha na pessoa, né? Para achar lá, porque um dia a pessoa chutou o cachorro na rua, daí a pessoa já não vale mais nada, mas tem gente aí roubando dos idosos, por exemplo, tem gente aí dando golpe nos idosos, nos fundos de aposentadoria dos idosos, etc. E esses pessoal não dá bola. Isso é uma escolha. De repente as pessoas escolhem virar as costas para as pessoas que estão fazendo mal para toda a sociedade e atacar quem está fazendo bem. É paradoxal isso, né? É um paradoxo. É algo assim, né, dicotômico, né? Uma dicotomia, né? Quer dizer, mas acontece. Está acontecendo. As pessoas estão se fazendo de. É aquelas coisas, né? Aquela história, as pessoas estão fazendo de boba, né? Parece. Não, tá tudo bem, tal, tá, não tá tudo bem, não. Tem muita gente aí fazendo coisas do arco da velha, como se dizia antigamente, e as pessoas fecham os olhos a isso, daí vão se distrair com a seleção de futebol, vão se distrair com os reality shows, né? Estão toda hora tem um reality show por aí. Quer dizer, um show, né, de horrores. Os reality shows, se você prestar atenção nos reality shows, você vai ver que é um circo de horrores. Tá? São pessoas que não acrescentam nada para a sociedade e estão ali em exposição, às vezes, 24 horas por dia. E tem uns bobão, né, uns bobãos que pagam para ver isso. Essa é a sociedade que nós estamos. E daí você vai dizer, isso aí é o problema da... Diz o outro assim, é o final dos tempos e não sei o que lá e tal. Não, isso aí são escolhas nossas. Nós estamos fazendo escolhas toda hora. Eu já vi e ouvi pessoas assim, aparentemente inteligentes, né? Debatendo no supermercado, por exemplo, debatendo negócio de novela, debatendo um reality show que eles são, né? E tal, quer dizer, a vida tá ali, olha, à frente de você estão os preços das mercadorias subindo toda hora e tal, e você tá ali perdendo tempo em saber quem vai pro paredão, quem não vai, etc. Tudo isso acontecendo é como diz aquela música do... agora eu esqueci o nome, né? Do Zé Geraldo. Tudo isso acontecendo e você ali na praça dando milho aos pombos. Compreenderam? Então é isso. As escolhas estão aí. Nós temos poder de escolha. Sim, temos. Só não ser preguiçoso, só não ser alienado, só não ser sem noção,
é que você vai perceber que existe o poder de escolha. Você pode escolher. Veja bem, como é que é interessante isso, né? Você pode escolher ser uma pessoa melhor. Por que você não faz isso? Porque você está aí, né, abduzido pela mesmice que acontece todo dia aí na sociedade. Você está abduzido pelos TikToks da vida e não percebe que você pode ser uma pessoa melhor, pode ter uma vida melhor. Ô, gente, tá parecendo aquela história que eu já falei que eu vou falar sobre isso uma hora. Aquela coisa do ensaio sobre a cegueira, do José Saramago, que é um livro e tem um filme, tá? Ensaio sobre a cegueira. Inclusive o diretor é aquele Meirelles, né? Aqui, o brasileiro. Ensaio sobre a cegueira, do livro do José Saramago, que é um português, né? Prêmio Nobel, né? De literatura, etc. Né? Parece que está todo mundo cego. E aí vem você, daí vem alguém e diz assim: terra de cego, quem tem um olho é rei. E aí então, por isso que existem muitos reis por aí, porque as pessoas cegas vão elegendo seus reis por aí. Que coisa, né? Mas é isso, gente. Então, as escolhas existem, o livre-arbítrio existe, e você tem que fazer uso dele, você tem que aprender a aprimorar o seu poder de escolha. Aprimorar o seu poder de escolha todo dia. Todo dia você tem que, digamos assim, assumir o compromisso de todo dia fazer uma escolha melhor. Tá? Porque muita gente prefere ser levado pelas escolhas alheias. E as escolhas alheias são inúmeras. É? Então, se você, outro dia eu estava vendo, para fechar o assunto, outro dia eu estava vendo, tanto essas coisas de influência, né? Daí vem um cara, que pode ser uma mulher também, dizer para você qual o melhor perfume que você tem que comprar. Aí vem o outro e diz assim, qual o melhor creme facial que você tem que usar. Aí vem o outro e diz assim, qual o melhor café que você pode tomar sem açúcar. Aí vem o outro e diz qual que é o melhor tênis que você pode comprar. Quer dizer, então precisa de gente para dizer para você o que você deve fazer com a sua vida, o que você deve consumir, o cheiro que você deve ter, o creme que você deve usar. Precisa de gente para isso? Então esse é o império da preguiça, né? Você não precisa pensar nada. Alguém diz, ó, compra esse tênis, compra isso, aquilo, compra aquilo, coma isso, beba isso. Eu já entrei nessa, né, uma vez, né? Tem uma época, você sabe, não sei se vocês lembram, teve um tempo que foi demonizado o ovo. Não, o ovo faz mal, o ovo não sei o que lá e tal. Pô, cara, naquele tempo eu parei de comer ovo. Aí, passado anos, vem a pesquisa científica e tal e diz assim, ó, esqueça. Ovo é o melhor suplemento, digamos assim, que você pode consumir. Pô, daí eu digo, puta, quantos anos eu aí, né, fiquei naquela de que o ovo fazia mal. E depois veio a questão, não sei se vocês lembram disso, a manteiga faz mal pro colesterol, por exemplo, você tem que comer margarina. Pô, gente, aí eu passei anos e anos comendo margarina. Verdade, gente.
Aí, de repente, vem um estudo científico e tal, se a manteiga é uma gordura boa, não sei o que lá e tal. Pá, daí, percebeu? Eu estou contando isso para vocês entenderem. Então, quer dizer, os outros estavam escolhendo para mim, então eu, sem noção, acreditava naquilo que estava falando, né? Porque era um marketing muito forte. A indústria da margarina cresceu porque o pessoal condenou durante muito tempo a manteiga. E a manteiga é algo melhor do que a margarina. Certo, gente? Essa é a verdade. Então a gente vai vendo que a gente precisa aprender a fazer as nossas escolhas, quer dizer, buscar conhecimento para melhor escolher. Porque o acaso não existe, gente. O acaso é verdade. Em muitas circunstâncias, eu vou falar uma coisa que depois tem que pensar sobre isso. Em muitas circunstâncias, o acaso é criado para você embarcar naquilo achando que é bom. Então existem acasos e acasos. Mas o melhor de tudo, gente, é você se empoderar do seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é uma coisa pronta. Todo mundo nasceu com livre-arbítrio. Você nasce com as condições de criar o livre-arbítrio para você. Isso entra aí lá naquela coisa da individuação, é uma coisa sua. Então você tem que criar as condições para que as melhores escolhas sejam feitas por você. Não deixar que os outros criem situações e você embarque de gaiato no navio, né? Ok, gente? Então é isso aí. Paz e luz para todos vocês e até o próximo.